Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que eu trabalho interpretação de texto. Então, primeira coisa, eu sou daquela que defende que não precisa de um monte de textos para você ensinar a interpretação de texto. Eu sou daquela que defende que um único texto você vai trabalhar com ele uma semana ou até 2 semanas, dependendo do texto. Primeira coisa, você tem que ter clareza qual é o objetivo que eu quero com esse texto. Primeiro, você tem que fazer o levantamento de hipóteses com as crianças. O que vocês acham que a gente vai trabalhar essa semana? Coloca lá imagens no quadro ou na sua aula online de alguns elementos que fazem parte do gênero narrativo, por exemplo, ou das histórias em quadrinhos, ou do texto instrucional, ou do poema. Coloca dicas para eles se despertarem. Olha, nós vamos aprender isso. O que será que a professora vai ensinar? Faz um desafio para chamar a atenção. Depois disso, eu peço a criança para fazer a leitura silenciosa do texto. Ela sozinha. Depois que a criança leu, eu faço a leitura novamente para a turma toda. Olha só. Vamos ver então. Esse texto fala sobre o quê? Então tem as perguntinhas que a gente faz para o texto. O quê? Ah, sobre a girafa. Depois, onde que acontece essa história? Depois, como termina a história? Tem algum conflito para ser resolvido nessa história? Sim ou não? Ah, então vamos circular onde é o começo da história, onde é o meio da história e onde é o fim da história. Vamos circular com lápis coloridos para vocês saberem diferenciar o começo, o meio e o fim. E vamos sublinhar as palavras que foram usadas no começo da história, ó, naquela noite. Então, as crianças começam a perceber, gente, é aí que as crianças começam a saber produzir o texto, fazendo uma interpretação oral dessa, você mostrando quais palavras foram usadas naquela noite, depois disso aconteceu isso e isso, no final, portanto, começam a saber quais são os conectivos usados nas produções. É aqui, na interpretação de texto. Se a criança aprende a interpretar bem o texto, ela vai saber produzir bem o texto. Se você explora dessa forma, ótimo. Então, você já explorou muito bem oralmente? Explorou. Agora vamos enumerar os parágrafos desse texto. Esse texto é de qual gênero? Depois que você enumerou os parágrafos, explorou, falou, olha, gente, esse é um texto narrativo. O que tem no texto narrativo? Tem personagens. O que mais? Tem fala dos personagens. Então, tem um cenário, tem um ambiente que acontece a história. Tem o travessão para indicar a fala do personagem, tá? Então, você vai explorar os elementos do texto narrativo. Depois que a criança enumerou os parágrafos, então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Mas quem que escreveu esse texto? Aqui nesse aqui não tem, né, gente? Aí você explora o nome da autora do texto. Mas qual é o título? O título, ele sempre vem em cima do texto, gente. Olha só, quantas palavras tem no título? Aí você vai trabalhar a consciência lexical. Vamos pintar os espaços. Isso tudo foi só a sua primeira aula. Você nem pediu para a criança responder nada. Só exploração oral, leitura da criança silenciosa, hipóteses. Você trabalhou qual é o gênero, você explorou parágrafo, você explorou título, autor, começo, meio e fim, conectivos. Aí na segunda aula, o que você vai fazer? Você vai fazer o vocabulário, a exploração do vocabulário do texto. Vamos analisar esse texto hoje como detetives de palavrinhas novas? Vamos descobrir quais palavras tem aqui que a gente pode procurar no dicionário o significado delas, umas palavras diferentes? Você pede a criança para registrar. Vocabulário do texto tal. Aí você faz lá uma lista. Vamos supor que tenha 6 palavras do texto que são mais difíceis, que pode gerar dúvida do que significa. A criança vai procurar no dicionário e vai escrever o significado. Você vai ler esse significado, vai refletir sobre ele, tá? Depois, aí o que você vai fazer depois? É a hora de você fazer a interpretação de texto.
Aí você vai pedir para as crianças lerem o texto novamente, para responder as perguntas de acordo com o texto. Só que agora elas vão responder com muita facilidade, porque depois que você fez todo esse trabalho oral, vai facilitar. Depois dessa aula de interpretação, depois da aula de vocabulário, você vai para a gramática. Ah, mas meus alunos estão aprendendo substantivo. Então você vai explorar substantivo dentro do texto. Retire do texto tanto substantivos comuns próprios. Depois, pega palavras do texto para a criança separar a sílaba e classificar. Pega frases do texto e pede para a criança classificar. Pede para a criança identificar dentro do texto sinais de pontuação. Tudo em um único texto. Você acha que acabou? Não acabou. Depois que você fez tudo isso, trabalhou gramática, trabalhou vocabulário, trabalhou leitura e interpretação, trabalhou parágrafo, gênero textual, o que você vai fazer? Você vai trabalhar produção textual. Então você vai pegar o começo da história, pedir para a criança inventar o meio. Outro dia você vai deixar o meio e o fim, a criança vai ter que mudar o começo. Outro dia você vai deixar a criança fazer só o fim. E criar novos títulos. E por último, você faz um campeonato de ditado com palavras que estavam naquele texto. Por isso que eu falo que você tem que saber história. Ainda tem a última das últimas coisas, que nem todas as turminhas precisam, depende dos seus alunos, tá? Mas é importante também, que é trabalhar a escrita com a caligrafia. Então você, olha, gente, agora eu quero que vocês transcrevam esse texto no caderno de caligrafia, ou uma parte desse texto, ou uma frase, tá? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Depois cliquem aqui na enquete se você gostou ou não, ou mais ou menos, se te ajudou sim ou não, tá bom? Beijo, gente!